Vamos falar agora sobre o dia 26 de maio, Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, a doença que é considerada a maior causa de cegueira permanente no mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS. O problema abrange cerca de 65 milhões de pessoas no mundo, sendo responsável por 4,5 milhões de ocorrências de perda total de visão, de acordo com os dados da Associação Mundial do Glaucoma. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com o médico Daniel Canlotti. Ele é oftalmologista. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Agradeço o convite. É um prazer tirar essas dúvidas sobre o glaucoma, que é uma doença tão importante e, na maioria das vezes, silenciosa. Doutor, vamos explicar aí de forma didática, né? O glaucoma é a maior causa de cegueira permanente no mundo e também no Brasil, de acordo, né, com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Explique detalhadamente como desenvolve-se essa doença. Então, glaucoma é uma neuropatia óptica em que a gente tem a perda das fibras nervosas, de onde você vai levar a informação da visão do olho para o cérebro. E essa perda, ela no início ela é silenciosa na maioria dos casos, porque o glaucoma de ângulo aberto, ele vai afetando o campo visual bem periférico, e isso vai evoluindo, aos poucos a pessoa vai perdendo a visão periférica, e quando ela percebe uma baixa visual, ela começa a ver que a visão está ruim. Mas como esse problema é irreversível, o medicamento que você utiliza é para estabilizar o quadro. A gente não tem como reverter. E o principal fator de risco nesses casos seria o aumento da pressão intraocular. Então a gente tenta controlar a pressão, abaixar essa pressão intraocular, para evitar que essa pressão intraocular acometa e diminua cada vez mais o campo visual. Para o doutor Daniel, o glaucoma atinge aí 2 a 3% dos indivíduos acima de 40 anos. Quais que são os principais sintomas? Na maioria dos casos, os sintomas são silenciosos no início, isso que é perigoso. Existe alguns tipos de glaucoma que podem causar dor, mas são uma porcentagem bem pequena. Na maioria dos casos, a pessoa enxerga 100%, ela vai perdendo o campo visual e não percebe. E muitos pacientes perguntam, mas o olho fica vermelho, arde, alguma coisa baixa visual? No início, não. Então, esses pacientes, por terem um sintoma que é silencioso, não percebem. E se eles não passam de rotina com seu oftalmologista, principalmente após os 40 anos, e com histórico familiar de glaucoma, eles não percebem. Só vão perceber quando já houve uma perda grande dessas fibras, uma perda grande no campo visual, e a gente não consegue mais regenerar, e sim estabilizar desse momento em diante. Agora, doutor Daniel, o senhor comentou a questão de regenerar, né? O glaucoma, ele tem cura? Na verdade, o glaucoma a gente tenta manter, estabilizar a pressão intraocular para evitar que essa pressão alta vá piorando essas fibras nervosas e piorando esse campo visual. Então, a partir do momento que a gente descobre que essa pressão está alta, existe uma alteração do nervo óptico, uma escavação aumentada, a gente precisa entrar com o colírio hipotensor para aumentar a drenagem, funciona como se fosse um ralinho, né? Você produz e precisa filtrar, mandar embora esse líquido, seria o amor aquoso. Se você produz muito e vai drenar pouco, a pressão aumenta. Então, esses medicamentos vão tentar diminuir a produção ou aumentar a drenagem, fazendo assim com que essa pressão diminua, e diminuindo essa pressão a gente tenta estabilizar, mas reverter o que já perdeu, por enquanto, não é possível com medicamentos. Agora, doutor, outro fator interessante, o senhor explicou do colírio, né? Existe algum outro tipo de medicamento que seja usado aí, medicamento de ponta, no tratamento do glaucoma? Sim, na maioria dos casos a gente inicia com colírios, porque existem diversos colírios. Quando um não funciona, a gente associa a outro, então troca o colírio. Mas existem casos que só os colírios não conseguem abaixar essa pressão para um limite que a gente necessita para não ter essa perda. Então, em muitos casos é indicado cirurgia, que seria a trabeculectomia, e também existem alguns tipos de laser que você consegue melhorar um pouco essa drenagem desse humor aquoso, que seria esse líquido, e alguns implantes que você faz de alguns estentes para ajudar também nessa drenagem. Então, seria um procedimento um pouco menos invasivo, mas na maioria dos casos a gente tenta diminuir essa pressão com colírios.
A partir do momento que a gente não consegue mais só com os colírios, a gente começa a pensar nesses procedimentos e até mesmo cirurgia. Agora, doutor, outra coisa que é importante, né? E nos dias de hoje a gente fica até muito preocupado, fica muito na tela do celular, fica muito na tela do computador, ou muitas horas vendo televisão, né? Me lembro quando eu era criança, meu pai falava, não assista a televisão próximo da tela. Isso realmente pode causar complicações aí oftalmológicas? Isso não teria associação com glaucoma, mas teria muita associação com o ressecamento ocular. Então, se você está muito tempo no celular, no computador, vendo TV, você esquece de piscar o olho. Então, esse esquecer de piscar o olho vai fazer com que essa lágrima evapore e o olho resseque. Então, o ressecamento ocular está muito associado e o uso muito de celulares e computadores, principalmente por crianças, podem causar um aumento do grau até os 7 anos de idade e um desconforto, cansaço ocular no final do dia. Doutor Daniel, uma outra pergunta que é importante em relação ao glaucoma: como o telespectador pode prevenir essa doença? A prevenção principal seria a consulta de rotina com o seu oftalmologista, porque como não existem sintomas, a gente precisa passar com o oftalmologista, principalmente após os 40 anos, com histórico familiar de glaucoma, você precisa passar, aferir a pressão do olho, com essa aferição a gente consegue medir, ver se ela está alta, aferir o fundo do olho, avaliar o nervo óptico, as fibras nervosas com alguns exames complementares, e quando for necessário, solicitar exames como campo visual, tomografia de coerência óptica para melhor avaliação dessas fibras e acompanhamento. Então, a maior prevenção é a sua consulta com o oftalmologista anualmente, preventiva, para que a gente detecte esse problema precocemente e comece a tratar para evitar complicações. É legal a gente deixar claro para o nosso telespectador, então, o que é importante? É a visita ao oftalmologista anual, depois dos 40 anos, e a prevenção é essa, né? Essa é a maior forma de prevenção, porque quanto mais a doença for descoberta de forma precoce, maior as chances de cura. É isso mesmo? Sem dúvida. Então, como os sintomas são silenciosos na maioria dos casos, é importante esse acompanhamento, essa prevenção, essa avaliação pelo menos anual com pacientes acima de 40 anos e fazer essa consulta com o seu oftalmologista, não deixar para passar só quando sentir algum problema, que algumas doenças, não só o glaucoma, oculares, são silenciosas e devem ser detectadas o mais precoce possíveis, como a retinopatia diabética, problemas como roturas na retina. Então, existem problemas silenciosos que devem ser tratados para evitarem sequelas e complicações futuras. Agora, doutor, é importante, né, a gente fazer um esclarecimento de uma forma geral, né? A pessoa, com o passar dos anos, né, e aí a gente citou a partir dos 40 anos, pode apresentar dores de cabeça, algumas dificuldades de visão, pessoas que nunca tiveram problema nenhum de visão. Por que que isso acontece, hein, doutor? Sim, porque também, por coincidência, a partir dos 40 anos, a gente começa a perder um pouco a capacidade de foco da nossa musculatura ocular. Então, o foco de perto vai ficando cada vez mais longe a partir dos 40 anos. Seria a presbiopia. Então, a presbiopia teria um sintoma que seria essa dificuldade de enxergar de perto, que a gente precisa ir afastando os papéis para leitura e a gente tem essa dificuldade precisa de luz para ler melhor. Então, essa presbiopia não tem a ver com glaucoma. Pode ter uma coincidência pela idade, mas é um sintoma que, com a idade, pela fisiologia do corpo, a gente vai perdendo a capacidade de contração e acomodação da musculatura ocular para conseguir enxergar os objetos mais próximos. Agora, doutor, outro fator, e a gente voltando ao glaucoma, né? Em que estágio, né, a doença causa cegueira permanente? É só aquele estágio que o paciente não procurou ajuda cedo, não fez uma forma aí, um acompanhamento necessário, ou tem casos da doença que elas evoluem de qualquer forma para a cegueira permanente? Principalmente são esses casos que a gente detecta mais tardio, o paciente não utiliza os colírios ou o tratamento correto, então esse problema vai evoluindo se esse paciente não utilizar o colírio corretamente. Em raríssimos casos, como eu falei, com uma porcentagem menor, existe o glaucoma de ângulo fechado, que nesse caso o paciente pode sentir dor, uma perda mais rápida desse campo visual e do nervo óptico, das fibras, e nesse caso pode ter uma perda mais rápida. Então,
a chance desse paciente com glaucoma de ângulo fechado sentir dor e não tratando logo perder a visão seria mais rápido, mas na grande maioria dos casos seria um glaucoma de ângulo aberto em que a perda é lenta e progressiva. Então, a cegueira desses pacientes seria mais quando já existe um processo lento que ele só descobre muito avançado. Agora, doutor, nesse 26 de maio, que é o dia aí, né, de prevenção, dia que a gente fala muito sobre o glaucoma, eu quero que o senhor deixe aí uma mensagem para o nosso telespectador para ter os devidos cuidados, a partir do momento que foi diagnosticado com a doença, como deve proceder. O senhor fazer um resumo de tudo que a gente falou aqui, deixando para o nosso telespectador essa mensagem. Sim, principalmente nessa época de pandemia, muitos pacientes deixam para lá algumas doenças que são importantes no acompanhamento de perto, como glaucoma, a degeneração macular. Então, o tratamento deve ser seguido, deve ser mantido. Todos os cuidados vão ser utilizados para poder fazer o exame, mas não deve ser largado esse acompanhamento, o uso dos colírios e a visita no seu oftalmologista, principalmente por problemas silenciosos como glaucoma, como eu falei. A gente deve detectar precocemente, então a visita com o seu oftalmologista, a saúde ocular também é muito importante para evitar uma complicação e uma sequela no futuro. Também, como eu falei, do diabetes, a retinopatia diabética, se o diabético não passa de rotina e não detectar precocemente fazendo um tratamento com laser, ele pode ter uma evolução e uma sequela muito maior do que se ele tratasse precocemente como um paciente que tem um glaucoma. Então, o importante é isso, a visita com o seu oftalmologista de rotina, pelo menos anualmente, mesmo sem sentir sintoma, principalmente depois de 40 anos, com histórico na família, e isso vai fazer com que a sua visão, a sua saúde ocular permaneça por muito tempo e a sua visão permaneça 100% por muito mais tempo. Doutor Daniel, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje, trazendo esse assunto tão importante aí, que é o dia 26 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Certo, mais uma entrevista no Jornal da Rede Alesp falando aí da importância do tratamento e da prevenção do glaucoma, uma das doenças aí que causa cegueira permanente na população.